Salve, salve, galerinha do segundo ano, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Revisão geral sobre cinética química. Em aulas anteriores, você chegou a ver velocidade média e velocidade da reação, teoria das colisões, e hoje, para fechar esse ciclo, você vai ver os fatores que podem influenciar, afetar a velocidade da reação. Então, vamos lá? Primeiro, quando eu falo em cinética química é a parte da química que estuda velocidade da reação e fatores que nela podem influenciar. Velocidade média. Para você calcular a velocidade média de uma molécula em especial, você vai verificar a variação de concentração, e essa variação pode ser dada em grama, em mol, em qualquer representação, dividido pelo tempo. E aí fica o alerta, cuidado com a grandeza, porque pode, no texto, estar lá mol e a resposta pedir grama, o tempo está em minuto e você tem que dar em hora, ou vice-versa, qualquer variação. Então, sempre atentos com a unidade no processo. Só cuidado também quando ele falar em velocidade média da reação. É diferente. A velocidade média de um dos componentes é a variação daquela concentração sobre o tempo. Na hora que você for calcular a velocidade média da reação, você vai calcular essa velocidade daquele componente, mas não esqueça que você vai ter que dividir essa velocidade pelo coeficiente estequiométrico, ou seja, é aquele númerozinho que está na frente na hora que você faz o balanceamento, ou o número que está na frente lá da equação. Cuidado. Então, velocidade média é uma coisa e velocidade da reação é outra. Aqui eu estou relacionando a molécula e aqui eu estou relacionando a molécula, só que dividido pelo numerozinho que está na frente lá da equação. Aula passada você falou sobre... Você ouviu sobre teoria das colisões. Para que aconteça uma reação, são sempre necessários 4 fatores. Afinidade química, contato entre os reagentes, esse contato tem que acontecer numa geometria favorável e tem que ter um mínimo de energia chamada de energia de ativação, treinando. O meu gráfico está sem nenhuma informação. O que eu preciso que você compreenda? Aqui eu tenho o reagente, aqui embaixo eu vou ter o produto da reação, o topo da volta você sempre vai encontrar o chamado complexo ativado. O que é o complexo ativado? É uma estrutura intermediária entre reagente e produto. Agora, essa reação, ela é exo ou endotérmica? Aonde que está a energia da ativação? Primeiro, para você calcular ΔH, a variação de entalpia, eu tenho uma formulazinha já do exemplo anterior que envolve produto menos reagente. Então, para você tirar o ΔH dessa reação, o ΔH vem daqui. Agora, treinando, essa reação especial é uma reação exo ou endotérmica? Toda vez que a energia do produto for menor do que a energia do reagente, nós vamos ter um processo que o ΔH é menor do que zero e a minha reação vai ser exotérmica. Então, aqui eu tenho uma reação exo. Se fosse o contrário, produto aqui em cima, reagente lá embaixo, aí seria endotérmica. E aonde que eu tiro a energia de ativação? A energia de ativação é a energia necessária para você elevar o reagente até o complexo ativado. Isso é a energia de ativação. E lembre-se, claro, daquela frase: quanto menor for essa barreira energética, maior a rapidez da reação. Quanto menor, maior a velocidade, maior a rapidez. Então, é como se fosse um muro de energia. Quanto mais rápido for a reação, menor é essa transposição. Então, quanto menor o muro, mais rápido eu pulo, mais rápido eu chego no produto, maior é a rapidez. E agora, para fechar esse assunto muito, mas muito importante para o nosso cotidiano e para o vestibular, os fatores que afetam velocidade. Aqui, ó, eu tenho as condições. A teoria das colisões fala em condições. Se falhar uma dessas condições, a reação não ocorre. Só que agora eu tenho fatores que podem influenciar, alterar a velocidade. Começando com a natureza dos reagentes. E como é que funciona a natureza? Você vai pensar o seguinte, que o estado gasoso, ele reage mais rápido do que o estado líquido,
E o líquido reage mais rápido do que um sólido. Então, o estado físico interfere na velocidade. Estado gasoso reage bem mais rápido que um líquido, e um líquido reage bem mais rápido que um sólido. Um exemplo disso, medicamentos. Um medicamento no estado sólido demoraria muito mais tempo para fazer ação no organismo do que comparado com o líquido, e o medicamento gasoso reage muito, mas muito mais rápido que o líquido. Então, a natureza dos reagentes tem a ver com o estado físico. Superfície de contato, uma dica prática. Quanto mais pulverizado, vamos colocar assim, ó, quanto mais pulverizado ou mais fino, mais finamente dividido, maior vai ser a velocidade da reação. Então, se você analisar assim, eu tenho dois tipos de comprimido. Tem um comprimido efervescente, que está sólido, comprimido, e um que está na forma de pó. Se você jogar esses dois comprimidos, aliás, esses dois medicamentos em água, em copos diferentes, qual deles vai ter maior velocidade de desprendimento do gás? Aquele que estiver na forma pulverizada. Desde criança, o pai, a mãe, o responsável de vocês fala para você mastigar bem os alimentos. Por qual motivo? Aumentar a superfície de contato, deixa o material mais finamente dividido, facilita o processo da digestão. Então, quanto mais fino, mais pulverizado for o seu sistema, o seu grupamento químico, maior vai ser a velocidade da reação. Terceiro fator, pressão. Só que a pressão, ela só é válida para moléculas gasosas, só vale para gás. Mas aqui vale a pena colocar o esquema. O esquema funciona o seguinte: quanto maior for a pressão, menor é o volume. Menor o volume. E quanto menor o volume, ou seja, menor o espaço que essas moléculas têm, aumenta o número de colisões, e aumentando o número de colisões, o que vai acontecer com a velocidade da minha reação? Ela vai aumentar. Então, em moléculas no estado gasoso, quanto maior a pressão, menor o volume, como a quantidade de moléculas é a mesma, aumenta o número de colisões, portanto, aumenta a velocidade da reação. Próximo fator, temperatura. Como é que a temperatura pode afetar a velocidade da reação? Também vale aqui o nosso esquema. Se você aumentar a temperatura, aumenta o grau de agitação. Opa, deixa eu só apagar aqui um pouquinho. Aumenta o grau de agitação. Aumentando o grau de agitação das moléculas, lembrando que temperatura mede grau de agitação. Aumentando o grau de agitação, você aumenta o número de colisões das moléculas químicas, e aumentando o número de colisões, o que acontece com a velocidade? Aumenta a velocidade da reação. Então, quanto maior for a temperatura, maior o grau de agitação, maior o número de colisões, consequentemente, maior a velocidade da reação. Eu sempre gosto de fazer algumas analogias. Vamos imaginar que a sua sala seja um reator e cada um dos alunos presentes da sala seja uma molécula. Então, imagine que eu tire todas aquelas carteiras da sala de aula e eu vendo vocês. Vocês não conseguem enxergar absolutamente nada e vocês vão ter que circular pela sala de aula. Qual é a chance que você tem de esbarrar com uma outra pessoa e dar de cara na parede? É alta, só que andando. Agora vem uma outra informação: corra, porque na hora que eu aumento a temperatura, aumenta o grau de agitação. Você correndo e todos os seus colegas correndo dentro da sala de aula, o que vai acontecer com o número de colisões? Aumenta. E aumentando essas colisões, obviamente, aumenta a velocidade da reação. Próximo fator, catalisador. Aqui, gente, só um cuidado. Catalisador só tem uma única função. Catalisador, ele só tem uma função de aumentar a velocidade, porque ele vai simplesmente diminuir
a energia de ativação. Ele é o único fator que mexe com a energia da ativação. E aí, cuidado com as pegadinhas de prova. Olha, se você aumentar a temperatura, aumenta a velocidade porque diminui a energia da ativação. Não, não acontece isso. O único, veja bem, o único fator que vai mexer com a energia da ativação é o catalisador. É o único que vai mexer com esse sistema. Eu vou colocar aqui no lateral um gráfico para você compreender essa ideia. Então, vamos imaginar que eu tenho meu gráfico energia versus caminho da reação. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Você vai ter a curva e vai chegar aqui no produto. Tá lá. Eu tenho o meu reagente, o reagente está aqui, o produto está aqui. Essa reação, perceba, essa reação, ela é uma reação em que aqui eu tiro o ΔH de uma reação exotérmica. Agora, você percebe aqui, ó, que eu vou ter uma certa energia de ativação. Igualzinho o que aconteceu aqui embaixo, igualzinho. É o gráfico que eu tenho lá, energia de ativação. Porém, se você colocar um catalisador nessa reação, o que o catalisador vai fazer? Ele vai diminuir a energia da ativação. Como assim? Ele vai criar um atalho, repare que ele vai criar um atalho, e esse atalho ele vai ter um muro de energia menor. Então, repare, eu tenho duas curvas a partir de agora, eu tenho um gráfico com duas corcovas, uma mais alta e uma mais baixa. A mais alta, normalmente, é a reação clássica, a reação normal. Agora, aquela que tem a corcova mais baixinha, essa corcova baixinha significa que essa energia de ativação está com catalisador. Vou deixar meio exprimido aqui na ponta, mas acho que vai dar para enxergar. Com catalisador, deu. E a curva que eu estou colocando aqui em vermelho é a energia da ativação sem catalisador. Sem catalisador. Então, falando em catalisador, o catalisador só tem uma única função. Só uma. Ele diminui a energia da ativação. E na hora que ele diminui, o que ele faz com a velocidade? Automaticamente aumenta a velocidade. Por quê? Porque ele cria um atalho para chegar no produto. E repare, como o reagente tem que chegar no produto, eu tenho um muro menor e um muro maior. Qual dessas duas barreiras energéticas o reagente consegue transpor com mais facilidade? A menor. Então, catalisador, grava bem, só tem uma única função. Ele diminui a energia da ativação. Só ele que faz isso. Os outros fatores não acontece nada. E aí o nosso último fator para mexer com esse sistema, concentração. Só que concentração é fácil de fazer analogia. Vou usar a sala novamente como referência. Imagine que você tem lá o 2MA, o 2MB, o 2MC. Cada um está na sua sala, só que agora eu vou trazer todos os segundos anos para dentro do mesmo ambiente. Todos. Estou aumentando a concentração de pessoas no mesmo ambiente. A quantidade de choques aumenta ou diminui? Ela aumenta. Portanto, na concentração, quanto maior for a concentração, maior é a velocidade da reação. Só que dentro da concentração existe uma lei, que é uma lei chamada Lei da Ação das Massas. Então, vou colocar aqui embaixo. Na concentração, lei da velocidade, lei da ação das massas e também chamada lei de Gutenberg-Wade. E o que diz a lei da velocidade em outras e poucas palavras? A velocidade de uma reação, ela é diretamente proporcional, e aí vem uma constante cinética que multiplica a concentração dos reagentes elevado a um expoente experimental. De uma maneira bem simples. A lei da velocidade, segundo Gutenberg-Wade, a velocidade de uma reação, ela é diretamente proporcional, por isso que vem essa constante cinética, ao produto da concentração dos reagentes elevada a um expoente experimental. Essa é a lei. A velocidade de reação é diretamente proporcional ao produto da concentração dos reagentes elevada a um expoente experimental.
algumas situações importantíssimas. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenha nitrogênio mais hidrogênio produzindo molécula de amônia. Como ficaria a lei da velocidade para essa reação de produção de amônia? Olha só como fica fácil. V igual a K, que multiplica o primeiro reagente, que é o nitrogênio. Só que perceba que aqui não tinha nada, mas lá tinha o número 1 escondido. Então, esse 1 vai virar o meu expoente, que multiplica, não é soma, porque é o produto da concentração. O segundo reagente, que é o hidrogênio, só que esse hidrogênio elevado a qual expoente? Expoente 3. Essa é a lei da velocidade. V igual a K, que multiplica nitrogênio vezes hidrogênio elevado ao cubo. Tá, professor? Vou fazer uma outra só para você lembrar. Vou colocar aqui na lateral. Vamos imaginar que eu tenha duas moléculas... Opa, vou colocar assim mesmo. Duas moléculas de N2 produzindo nitrogênio mais duas moléculas de oxigênio. Vou só sumir, vou vir para cá, melhor. Como é que ficaria a lei da velocidade para essa reação? Então, vamos lá. V igual a K. Isso aqui não muda nunca. Toda a equação da velocidade começa da mesma maneira. V igual a K, que multiplica a concentração do NO2 elevada a qual expoente? Aquele 2 ali, ó, é que vai virar o seu expoente. Aquele número que está ali na frente da molécula é o expoente que você tem. Tá, professor? E depois? Só tem um reagente. Repare que os produtos não podem participar da lei da velocidade. Somente vale os reagentes. Tá, professor, mas é só isso? Não, lógico que não. Deixa eu só pedir aí para vocês anotarem, se inclusive, se quiser tirar um print de tela, tá aí para facilitar um pouquinho os seus estudos, mas vou precisar apagar aqui, ó, porque eu tenho que dar continuidade com essa lei da velocidade, porque ela tem algumas características especiais. Então, pensando nisso, deixa eu só aproveitar aqui, pensando nisso, vamos pensar agora numa outra situação, quando eu falo em lei da velocidade. Quando você vai ter que quando você vai ter que determinar esses expoentes. De que maneira? Quando você tem reações, deixa eu só apagar direitinho aqui, ó. Quando você tiver reações, essas reações elas podem ser divididas em duas etapas. Então, as minhas reações, elas podem ser elementares, ou elas podem ser divididas em não elementares. Não elementares. Professor, o que é isso? Reações elementares são aquelas que ocorrem numa única etapa, só em uma etapa. E as reações não elementares, obviamente, esqueci o acento em cima, pronto. As reações não elementares são aquelas que ocorrem em duas ou mais etapas. Etapas. Pronto, agora sim. Então, olha só. Quando você for mexer com reações com velocidade, eu posso ter dois sistemas. Reações elementares são aquelas que ocorrem em uma única etapa. Aqueles dois exemplos que eu coloquei aqui embaixo eram exemplos de reações elementares. Mas a reação também pode ocorrer em etapas. Eu vou te dar um exemplo. Vamos imaginar que eu tenha nitrogênio reagindo com oxigênio, produzindo duas moléculas de NO. Duas moléculas do NO voltam a reagir com outro oxigênio, produzindo duas moléculas do NO2. A primeira etapa é rápida e a segunda etapa ela é lenta. Qual dessas duas etapas vai determinar a lei da velocidade da minha reação? Analogia. Imagine vocês voltando do litoral, subindo a serra, e na sua frente tem um caminhão a 6 por hora, ultrapassando o outro que está a 5 quilômetros por hora. Os dois ficam ali, ó, só lá. E você lá atrás não podendo ultrapassar. A pergunta que eu faço, quem determina a velocidade daquele trecho da rodovia? É você que tem um carro veloz ou são os dois caminhões que estão lentos na subida da serra? São os caminhões. Portanto, grava bem.
Numa reação não elementar, ou seja, em reações não elementares, aquelas que ocorrem em etapas, sempre aquela que determina a lei da velocidade vai ser a etapa lenta, sempre a etapa lenta. Professor, e se tiver 5 etapas, uma vai ser a mais lenta de todas, e é essa etapa que determina a lei da velocidade. Pois bem, com vocês. Se eu tenho a primeira rápida e a segunda lenta, como é que ficaria a lei da velocidade para a etapa lenta? Vamos lá. V igual a K, que multiplica a concentração do NO elevado ao quadrado, porque é esse 2 que eu levei lá em cima, que multiplica a concentração do oxigênio elevado à primeira potência, porque eu tenho o número 1, e é esse número 1 que vai aparecer lá em cima. Isso é a lei da velocidade. Professor, e o NO2, ele é produto. O produto não participa desse processo. Vou aproveitar que eu já tenho a equação montada. O que aconteceria com essa velocidade se eu dobrar, vou colocar a letra A assim, se eu dobrar a concentração do NO? O que vai acontecer com a velocidade se você dobrar a concentração do NO? Quando eu falar assim, dobrar, triplicar, quadruplicar, reduzir pela metade, você vai lembrar do número que representa essa proporção. Você vai substituir essa proporção pelo número. Por exemplo, dobro é 2, triplicar 3, reduzir pela metade é 1,5. E aí você vai fazer o seguinte, ó, você vai pegar a equação da lei da velocidade e vai colocar um número na hora que ele aparece. Se eu estou dobrando a concentração do NO, eu vou colocar o 2 elevado a 2 vezes o oxigênio. Que número que eu posso calcular aqui? 2 elevado ao quadrado significa que eu posso determinar o número 4. E o que esse 4 indica? Que a velocidade da reação vai aumentar 4 vezes. É só você colocar no lugar da molécula esse padrão. Vou te dar outro exemplo. Vamos imaginar que você vai dobrar a concentração do oxigênio, vai dobrar o oxigênio e vai diminuir a metade, reduzir a metade a concentração do NO. Essa é a nossa próxima definição. O que vai acontecer com a velocidade da reação se você dobrar a concentração do oxigênio e reduzir ou diminuir a metade a concentração do NO? Então, vamos lá. Você vai pegar a mesma lei da velocidade e só vai fazer a substituição aonde for interesse. V igual a K. O que vai acontecer com a concentração do NO? Reduzir pela metade. Então, é 1 sobre 2, só que isso aqui é elevado ao quadrado, que multiplica. Como eu vou dobrar é 2. E agora, o que você tem como cálculo dessa continha? Veja bem, você vai ter 1 sobre 2, que vai dar 1 sobre 4 vezes 2. Isso aqui vai me dar 2 quartos. Corta, significa que eu vou ter 1 sobre 2. O que significa esse 1 sobre 2? Que essa velocidade da reação ela vai diminuir, ela vai reduzir 2 vezes. Portanto, se você dobrar a concentração do oxigênio e reduzir o NO pela metade, a velocidade da reação diminui 2 vezes. Essa é uma estratégia. Monte a lei da velocidade e se ele fala que triplica, bota um 3 aqui no lugar, só que 3 elevado ao quadrado vai aumentar 9 vezes. Se eu quadruplicar a concentração, 4 elevado ao quadrado, 16 vezes. Se eu dobrar os dois, 2 ao quadrado dá 4 vezes 2, 4 vezes 2 vai aumentar 8 vezes. Mas ainda tem um outro detalhe importante. E se você precisar determinar esses expoentes, para você determinar esses expoentes, eu vou montar uma pequena tabela para você compreender a ideia da lei da velocidade. Então, vamos imaginar a seguinte ideia. Eu vou te dar uma tabela, e essa tabela ela vai mostrar a seguinte situação. Eu tenho uma concentração do A, aí eu tenho uma concentração do B,
e tenho uma velocidade da reação. Temos uma velocidade. Pronto. Essas são as informações que me interessam. A concentração do A eu vou chamar de 0,1, aqui vai ser 0,1 e aqui vai corresponder a 0,002. Esses são os dados que eu tenho. Então, eu vou colocar aqui 0,2, vou manter 0,1 e a velocidade 0,04. Vou manter o 0,1, aqui eu vou colocar 0,2, e a velocidade vai ficar 0,08. Isso aqui já é o suficiente. Eu quero saber qual vai ser a lei da velocidade para essa reação envolvendo A e B. Tá, como é que eu vou pensar num negócio desses? Primeiro, V igual a K, que multiplica a concentração do A elevado a um X, porque eu não sei, vezes a concentração do B elevado a um Y, que eu também não sei. Eu não sei nem qual é o expoente do A e nem qual é o expoente do B. E como é que eu vou determinar esse sistema? Primeiro, você vai preferir começar pelo X ou pelo Y? Conhecendo vocês um pouquinho, você vai falar assim, eu vou começar pelo X, então tá. Para você começar com o X, você vai ter que achar, deixa eu só colocar aqui uma outra informação, eu tenho experimentos. Primeira experiência, segunda experiência, terceira experiência ou terceiro experimento, tanto faz. Tenho 3 experimentos. No primeiro, A é 0,1, 0,1 aqui é 0,02, segundo experimento eu vou fazendo algumas alterações. Para você poder encontrar o valor de x, eu vou só repetir aqui embaixo. Ó. V igual a K, que multiplica o A elevado a x, vezes o B elevado a y. Para você encontrar o valor de x, eu vou ter que achar experimentos em que a concentração do B seja constante. Porque se o B for constante, eu posso cortar o B daqui, e como eu tenho uma constante, toda constante é constante. E aí, o que você vai ter como lei da velocidade? V igual a concentração do A elevado ao x. Só que para você descobrir esse valor de x, eu tenho que achar experimentos em que o B seja constante e somente o A vai ter variação. Como é que eu vou achar isso? Então, olha só. Se você comparar o primeiro com o segundo experimento, repare que A varia e o B não. Opa, exatamente isso que eu estou precisando. Ó. Que somente o A tem a variação, mas a concentração de B permanece constante. Então, eu vou analisar os experimentos 1 e 2. Agora, com vocês. O que está acontecendo com a concentração do A em proporção? Não quero saber qual é o número, quero saber qual é a proporção que está ocorrendo entre o primeiro e o segundo experimento. Repare que de 0,1 foi para 0,2. O que aconteceu com a concentração em proporção? Dobrou, triplicou, quadruplicou, reduziu pela metade, reduziu 1/8. O que aconteceu com a concentração? Ela dobrou. Então, no lugar do A, eu vou colocar um 2 e esse 2 vai ser elevado a x. Dobrou. De 0,1 para 0,2, dobrou. Agora, vamos ver o que aconteceu com a velocidade da reação. De 0,002 foi para 0,004. O que aconteceu com a velocidade em termos de proporção? Se você tiver uma certa dificuldade em analisar isso, você pode fazer o seguinte, pega esse maior e divida pelo menor. 0,004, dá para cortar. O que o 4 é do 2? Ele é o dobro, então significa que ao dobrar a concentração do A, a velocidade também dobrou, então significa que eu tenho um 2 no lugar do V. Professor, e se triplicasse? Aí você colocaria um 3. Se quadruplicasse, colocaria um 4. Se octuplicasse, colocaria um 8. Se aumentasse 9 vezes, colocaria um 9. E agora você precisa da matemática básica. Que número que você eleva o 2, que é igual a 2? O 1. Portanto, o nosso x vai corresponder a 1. Essa é a primeira ideia para você descobrir o valor de x. Pronto. Já descobriu o x, mas, porventura, se você quisesse começar pelo b, pelo expoente y, o que você teria que fazer? Eu vou só separar aqui e vou trocar de cor. Olha só, segunda opção. V igual a K, que multiplica A elevado a X,
vezes B elevado a Y. Mas se você quisesse ter começado pelo Y, você teria que fazer a seguinte análise. Como eu quero descobrir o valor do Y, eu vou ter que achar experimentos em que o A seja constante. Eu vou cortar o A e vou cortar o K para ficar apenas a relação entre velocidade e a concentração do B. Só que quais experimentos nessa tabela o A é constante e o B varia? Então, vamos analisar 1 por 2 não há. Mas se eu for analisar o primeiro com o terceiro, 0,1, 0,1, o A está constante. E o que está acontecendo com a concentração do B do primeiro para o terceiro experimento? Está dobrando. Então, significa que aqui, ó, nós vamos fazer o seguinte. Como V vai ser igual à concentração do B elevado ao Y, e você percebeu que do primeiro para o terceiro experimento, a concentração dobrou. De 0,1 foi para 0,2, dobrou. Se tivesse um 0,3, triplica, colocaria um 3. Se fosse de 0,1 para 0,4, quadruplica, coloca um 4. Só que o que aconteceu com a velocidade da minha reação? De 0,02, ele foi para 0,08. Quantas vezes a velocidade aumentou? Quanto que dá 0,008 por 0,002? Dá 4 vezes. 8 divididos por 2, 4 vezes. Então, significa que a velocidade aumenta 4 vezes. Matemática básica. Que número que você leva o 2 que vai ser igual a 4, o nosso expoente vai ser igual a 2. Pronto. Agora, você já tem os seus devidos expoentes. Agora, se a professora pedir para você montar a lei da velocidade da reação em cima dessa tabela, como é que ficaria a nossa lei da velocidade? V igual a K, que multiplica o A elevado à primeira potência, vezes a concentração de B elevado a expoente 2. Essa é a chamada lei da velocidade ou lei de Gutenberg-Reich. Então, qual que é a estratégia quando você tem essas questões de tabela? Verifique em experimentos em que um seja constante, então você corta aquela molécula e você só vai analisar pela outra. E aí trabalhe com proporções. O que acontece se a velocidade dobra, o que acontece com o outro? Ele dobra também. Porque normalmente existem algumas possibilidades. Quando um dobra e o outro dobra, o expoente é 1. Quando um dobra e o outro quadruplica, o expoente é 2. Quando você dobra e o outro aumenta 8 vezes, o expoente é 3. E quando você dobrar, triplicar, quadruplicar e a velocidade não se altera, a ordem pode ser 0. E falando nisso, acabei esquecendo. Pode perguntar ordem da reação ou ordem global. Ordem da reação nada mais é do que a soma dos expoentes. Então, se eu perguntasse para você qual é a ordem da reação dessa reação entre A e B, 1 com 2, ordem da reação 3, ou uma reação de terceira ordem. É só somar os expoentes. Então, fiquem bem atentos. Caiu e vai cair, obviamente, uma questão de tabela, padroniza. Mantenha um constante e veja o que acontece com o outro. Dobra, triplica, e como é que você vai saber isso? Pega o maior e divida pelo menor. E aí veja com a velocidade o que acontece. Se dobrar, 1. Se dobrar, quadruplicar, 2. Se dobrar e aumentar 8 vezes, 3. Se dobrar, triplicar e não alterar, ordem 0. Então, é isso que eu preciso que você retome, é uma revisão bem abrangente para você compreender a parte de cinética. Gente, agradeço a atenção de vocês, espero que essas informações te ajudem.